Terceiro ano, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma revisão do assunto substantivos. Então, vocês já sabem que substantivos são nomes que a gente dá a tudo que existe no mundo. Tudo no mundo tem um nome. Então, a palavrinha que dá nome às coisas, aos seres, às pessoas, aos objetos, nós chamamos de substantivos. Os substantivos, eles têm várias classificações. Então, eu tenho uma classificação que a gente já viu várias vezes, né, na apostila 1, na apostila 2, que é o substantivo próprio e o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que eu tenho várias espécies. Por exemplo, gato, cachorro, criança, colégio, cidade. Vejam só, eu tenho aqui um urso. Urso, substantivo comum, certo? Agora, eu tenho também o substantivo próprio. O substantivo próprio é aquele que especifica uma pessoa. Então, se eu pegar esse urso, que é um substantivo comum, e falar que ele se chama Frederico, Frederico vai ser um substantivo próprio, certo? O nome do urso vai ser Frederico. Vamos pensar em outros exemplos. Por exemplo, colégio. Quantos colégios nós temos na cidade? Mas quando a gente pensa em colégio, é um substantivo comum. Quando eu penso em Colégio Sagrado Coração de Jesus, eu tenho um substantivo próprio. Cidade. Cidade é um substantivo comum. Quando eu penso em Itajubá, ele se torna um substantivo próprio. Pensem nas professoras do colégio. São várias, não são? Então, professoras, substantivo comuns. Se eu falar Dulcineia, é um substantivo próprio, porque é próprio de uma pessoa só. Certinho? Então, não vamos confundir mais substantivo próprio e substantivo comum. Nós temos também o substantivo singular e o substantivo plural. Substantivo singular é quando eu falo de uma coisa apenas. Quando eu falo um objeto apenas, é singular. Se eu falar dois objetos, ele é plural. Então, vejam só. Se eu falar a caneta, singular. Se eu falar as canetas, ela se torna plural, certo? Se eu falar o pincel, singular. Os pincéis, plural. Certinho? Outro. O coração, substantivo singular. Os corações, substantivo plural. Outro exemplo. Colher. Se eu tenho uma colher, é um substantivo singular. Se eu tenho duas colheres, tem um substantivo plural, certo? Mesma coisa é com batom. Se eu tiver um batom, substantivo singular. Se eu tiver mais de um batom, vai se tornar plural e eu vou falar os batons, certinho? E se for a palavrinha óculos, será que vai mudar? Então, eu tenho um óculos e eu tenho dois óculos. Então, vocês veem que essa palavrinha não muda o plural, certinho? Então, lembrem-se, quando eu tenho um, eu chamo de substantivo singular. Quando eu tenho dois ou mais, eu chamo de substantivo plural, certinho? Beijos, galerinha, saudades, estou morrendo de saudades de vocês. Logo a gente vai estar junto. Beijo no coração de cada um.